Está começando o FuiCast no World Fui, o maior podcast de transplante capilar do Brasil. E a gente hoje está tendo a honra de receber aqui como nosso segundo convidado esse monstro do transplante capilar que já atua na área já tem muito tempo. E se você não conhece o trabalho dele, daqui a pouco clica no link que a gente vai deixar aqui com o Instagram, Dr. Diorivano. A gente tem que laçar você para trazer aqui, que já é um episódio que a gente quer tem muito tempo. Há muito tempo. E agora tá ele aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Exato. Ele é. Prazer, viu, Gil? Nos encontramos em vários congressos, né? Só faltava mesmo gravar aqui. Muito bom. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Ô, Gil, o pessoal que não te acompanha, né? Às vezes não sabe da sua história no transplante capilar, mas você já tá aí na área já tem um tempo. Conta pra gente como que foi aí esse início. O Paulo até estava querendo te fazer uma pergunta capciosa aí já. Na verdade, logo a gente de começou início, junto, né? Diorivano, eu, começando no serviço de Thiago Bianco. E a gente se cruzou algumas vezes por lá. E como que foi esse começo para você, Gil? Porque eu fazia fellow no Thiago. Quando eu abri a nossa clínica em sociedade em Marília, eu aprendi em Alphaville e levei minha técnica para lá. Você já chegou no Thiago com já um conhecimento prévio, né? E como que foi para você esse início da cirurgia de alta performance, que no Thiago Bianco é uma cirurgia de alto padrão, Sim. e você veio já um pré-requisito já de clínicas mais populares, né? Você tinha aquele início no transplante, mas não estava operando em alta performance ainda. Como que foi esse começo? O começo para todo mundo eu achei que não Só é tem fácil. que dar o né? primeiro passo. Só né? tem que dar o primeiro passo. Mas para mim foi muito difícil. Para quem não sabe, eu sou dermatologista, então eu fiz residência médica de dermatologia. E desde que eu entrei na residência, o meu objetivo foi fazer transplante de cabelo. Então eu já me associei à Associação Brasileira de Restauração Capilar, já frequentava os congressos, que era algo que eu me interessava bastante e estudava muito. O Hélio aqui, a gente já conversou bastante, o Hélio eu sei que ele tem uma teoria muito forte, que falou assim, o que tem de livro aí no mundo eu já li, né, Hélio? É isso. E eu fazia isso durante a residência médica. Frequentava os congressos e para o pessoal que dava aulas, eu procurava eles pedindo que alguém abrisse as portas que eu queria operar. Eu falava, a teoria eu sei, mas eu preciso praticar. Ninguém abriu as portas. E isso no passado, o que vocês fazem hoje, que alguns outros colegas fazem, o que eu faço também hoje, né? A gente abre para pessoas virem acompanhar o serviço, um serviço de fellow, de mentoria, isso não existia. Então, para mim, acho que o começo foi até mais difícil, né, Paulo? Nosso começo foi mais difícil para o pessoal que está começando hoje. O que aconteceu, como eu sabia a teoria, tinha um chefe na residência que ele gostava também de transplante de cabelo. Então, durante a residência, ele fazia alguns casos. Muito pouquinho, muito pouco. Por mais que você fala que a gente sabia a teoria, tinha muito pouco livro, Não literatura, tinha, trabalho científico, era bem restrito. Os pouco. artigos do Fórum da Sociedade Internacional, era isso aí que a gente consumia. E os livros que tinha na época. Então, assim, mas era algo que eu estudava bastante e sempre fui focado. Tinha o chefe lá na residência, o Dr. Ivander, que fazia alguns casos, mas assim, a gente estava começando, não tinha equipe treinada, então era assim, por mais que eram cirurgias pequenas, eram aquelas cirurgias longas, né? Não tinha equipamento, usava equipamento de dentista mesmo para extrair os fios, porque a gente queria aprender já a fazer a técnica FUE, né? Claro. Era uma cirurgia de menos da metade de volume que a gente faz hoje, mas que demorava Não, o dobro não, do tempo do que a gente faz hoje, né? quinto, E aí eu cirurgia vi de aquilo 500 lá folículos. e via o que o pessoal assim já postava, publicava, apresentava nos congressos, falava assim, acho que não deve estar certo isso aqui não. Eu sempre me preocupei assim em fazer toda a minha formação, tudo muito certa. Então sempre procurei pegar o máximo de experiência, porque eu busco sempre entregar acho que o paciente merece sempre o melhor, né? O melhor resultado. E eu sempre procurei entregar isso mesmo desde lá do começo. Então eu lembro de cirurgias lá que a gente fazia na residência, que ele às vezes fazia uma entrada só, e depois de alguns meses ia fazer a outra. Pensa a dificuldade Essa que cirurgia é. de residência era de 500 folículos. É isso aí, era o que tinha. E eu falava, eu quero aprender realmente a fazer um negócio de alto padrão. Ninguém abriu as portas, eu terminei a residência, eu fiz residência no Instituto Lauro de Souza Lima em Bauru, e aí eu vim para São Paulo para trabalhar. E eu falei assim, eu vou procurar alguma clínica, algum serviço que trabalhe com transplante, vou oferecer meu serviço de dermatologia e com o tempo ali vou aprendendo. E aí eu entrei numa dessas clínicas populares, aí, que era uma
clínica mexicana que fazia transplante de cabelo, eles estavam precisando de médico. Eu falei assim, a teoria eu sei. Tinha uma médica mexicana lá, eu comecei a acompanhar ela e comecei a fazer as cirurgias. Eles usavam esses motores de alta rotação, né, para tirar o cabelo. E, por incrível que pareça, tinha um Mamba lá na clínica. Ó, Já tinha um Mamba e ninguém usava. Estamos falando de que ano? Tava lá parado, isso aí em 2018. E aí eu falei assim, vamos ligar esse Mamba aí que eu vou usar esse aparelho vou aqui. desbravar esse aqui, né? Então, desde o começo, eu comecei já operando com Mamba. Eu operei poucas cirurgias com o aparelho de alta rotação, quando o Mamba estragava, né? Porque sempre estraga. A gente usava ele ali como backup. Mas desde o começo eu já comecei operando com Mamba. O aparelho de alta rotação que o Gil está se referindo, não é o aparelho de alta rotação que hoje a gente usa, não. Era aquelas maquininhas pequenas de polimento de unha, polimento né? de unha. Neutec, Nail polish, que fala, né? Lá eles usavam essas máquinas de alta rotação de dentista mesmo. Acho que era até uma marca NSK. O Brontec, que a gente conhece Era uma bem, marca diferente. similar a isso. Mas essas alta rotação e que a gente sabe que assim não é o ideal para fazer um transplante de alta qualidade. Né, que a Cicatrização é pior, né? você vai usar ali alta rotação, você vai ter muito mais taxa de transecção, né? Principalmente se eu pegar alguns casos de folículos mais aderidos, mais difíceis, fio crespo, um desastre a cirurgia. Você tem que realmente ter equipamento de qualidade para oferecer um transplante de qualidade. E aí, desde então, eu comecei a ficar ali. Não conseguia fazer cirurgias muito grandes nessa época, porque a equipe era eu e mais 2 assistentes apenas. Então, eu fazia toda a extração e toda a implantação sozinho. Minhas cirurgias ali ficavam entre 2.500, 3.000 unidades no Plantação máximo. direta? Plantação direta, eu fazia. Esse é um ponto maravilhoso que você está tocando. E assim, o Brasil, ele tá. Quem está começando, eu acho que a pessoa fica um pouco perdida e ela quer se comparar muito aos grandes casos que às vezes vê eu, você ou alguma outra pessoa que já está há um tempo no mercado operando, fala assim. Tá, Maurício faz ali casos de 5 mil, de Orivano faz, sei lá, 7 mil, fez 8 mil folículos. Eu também tenho que entregar isso. Então, aí às vezes a pessoa chega com o paciente, às vezes um novo de 5 para 6, e fala, eu também vou entregar isso, porque eu falo, você abriu um consultório, colocou lá na porta transplante capilar, o primeiro que chega é 3 dedos de área doadora aqui, ó. Quero cobrir tudo em alta densidade, que eu vi o seu vídeo falando que você faz cirurgias de alta densidade. Quer ficar um Elvis Presley. Cirurgião, exatamente. Não, mas não é assim. Assim, ninguém começa qualquer coisa sabendo. E o transplante de cabelo, principalmente pela técnica FUE, ela tem uma curva de aprendizado, que vai demorar. A primeira coisa que, para quem está começando, que ele precisa fazer é saber todas as etapas da cirurgia. Foi uma das coisas que foi muito boa quando eu comecei lá nessa clínica, que eu contava folículo. Entendeu? Conto folículo, eu aprendo a carregar no implanter, aprendo a ir para o microscópio. Então, eu sei fazer todas as etapas da minha cirurgia e eu sei, caso algum membro da minha equipe hoje saia, eu consigo treinar ele. Então, isso é importante. Como que, às vezes, um cirurgião, eu quero saber, isso eu vejo muito, até às vezes quem vem me acompanhar, ele quer saber só o que o cirurgião faz. Maravilhoso. Tá errado, ele tem que saber o que os técnicos fazem para depois ele cobrar da equipe dele. Eu falo isso para meus fellows, eu falo assim, olho no micro e no macro. Entenda que essa sala aqui é tão importante quanto o que eu tô fazendo aqui. Você tá me olhando, mas tem que estar olhando todo mundo ao mesmo tempo. Tem que olhar tudo. A cirurgia de transplante de cabelo é uma orquestra e você tá ali orquestrando toda a equipe. Então É o que eu falo, o maestro ele não pode só olhar para o baterista ou para quem está na flauta ou no piano. Você tem que olhar o conjunto e ver se está harmonia. Então, isso quando você perde essa harmonia, é algo muito complexo. Por exemplo, hoje em dia, quando eu vou para uma cirurgia de alguém, eu não estou de fato olhando para o médico, porque eu sei que a atuação dele ali dentro vai ser uma porcentagem. Então, eu estou de olho assim, como é que a técnica dele está separando os folículos? Quantas vezes ela está encostando naquele folículo? Por que ele, na verdade, não faz essa lavagem ou não usa uma peneira ou faz tal coisa? Não, aqui, ó, o doutor pediu para a gente fazer de tal forma, o doutor separa de tal jeito. Ou na extração do doutor tem que ser contado de tal forma. Então, eu vejo as otimizações que ele fez para ter aquele resultado. Sim. Não, de fato, só a parte dele técnica. Eu acho que isso pode mudar totalmente junto, você concorda? Eu brinco que a atuação da equipe é cerca de
praticamente 50% da cirurgia, né? Porque tudo aquilo que você retirou com todo o cuidado do mundo, sua coletora tá ali do lado, vai ser tudo aquele que tem que voltar, gente. Então imagine que para cada um que você não conseguiu coletar, que houve uma tranche de pinça, que coletou um capping, imagine que aquilo ali pode ser perdido também durante o carregamento para implantação. Então a gente que passa muito por treinamento, por conta do FUIEX, vai visitar muitos colegas, vai prestar assistência para esses colegas, às vezes chega no final da cirurgia, né, e eu vou parar para observar a equipe, isso que você está falando, para de observar um pouco o médico, vou observar a equipe, e vejo que uma daquelas meninas que a gente treinou no início, chega no final do dia, no final da cirurgia, e está apanhando para carregar o implanter. Veja, ela já carregou mais de 200 fios. Quantos Pessoal, traumas não teve ali 200 nesse- folículos que provavelmente foram perdidos. Então, digamos que ela está responsável ali pelo lado direito. Vai ser uma entrada direita que vai pegar menos que todos os outros. Olha a repercussão, né, do treinamento da equipe para o resultado final de uma cirurgia. É tão importante quanto o cirurgião. Essa que é a grande verdade. Eu e o Paulo, a gente estava conversando sobre isso, né, Paulo? Antes, aqui no intervalo, antes de começar aqui, que a equipe é tão importante que o Hélio falou, 50% do cirurgião, que se a equipe quiser atrapalhar o resultado do seu transplante, ela vai atrapalhar nisso aí. Sem sombra de dúvida. Tá lavando errado, tá traumatizando enxerto, o microscópio tá cortando bulbo ali, tá cortando a região do bulge, na hora do carregamento tá traumatizando o folículo. Se de um lado a equipe não tá alinhada com o lado direito, não tá alinhada com o lado esquerdo, uma entrada vai ficar mais densa que a esquerda, você vai ter reop. Então, o transplante de alta qualidade, ele acontece nas minúcias. Exatamente. E essas minúcias envolvem uma equipe de alta performance. Tanto você tem que operar em alta performance, quanto a equipe. E assim, eu não poderia deixar de falar o tanto que eu sou fã do planejamento e da marcação do Gil. É linda demais, né? Não, assim, eu vejo ele marcando e eu me inspirei muito. Você sabe que você me inspirou muito nesse tipo de marcação que você faz, mas com requinte e detalhamento. Eu vejo que você que está marcando, você já está no ato cirúrgico. Você não está no ato cirúrgico? Sim. Tem gente que só marca, eu não. Eu marco, assim como o Gil marca, pensando exatamente em todos os momentos cirúrgicos. Assim, cada linha que a gente marca ali, a gente já faz pensando numa cirurgia com requinte, com capricho, não é? E assim, eu sou fãzaço. Não é uma linha despretensiosa, não. Né? Ali tem uma razão de ser. É muito linda a linha dele. É assim, a marcação do Gil é uma das marcações mais bonitas e ele não enfeita só ali, porque você vê que a marcação dele vai dar o resultado de alto padrão dele, porque ele é caprichoso com todos os detalhes. E eu posso falar mais? Eu vejo muitos colegas, olha que legal, não sei se você tem esse dado ou se você tem essa observação, mas eu vejo muitos colegas que olham a marcação e vejam essa marcação aqui é a marcação de Orivandro. E quando eu vou conversar com esse colega, ele passou por um fellow com você. Ou seja, ele já pegou ali o seu jeito de fazer. Olha que legal. Acho que o Felipe, enfermeiro da minha equipe, me falou isso mesmo, que alguns dos que passaram comigo como fellow, eles assumiram a sua tá marcando igual você. Depois passa um pouquinho da marcação do Gil. Acho que é legal a gente fazer até alguns takes da marcação que o Giorivano tem. Eu acho linda. Colocar aqui em camada, né? Uma camada do vídeo aqui, eu pessoal. acho linda a marcação. O Gil sempre fazia uma linha roxa na frente e a segunda azul, não era isso? Me inspirou muito. Depois você olhar a minha marcação, você vai ver que tem uma referencial do Gil ali. Eu vou chutar, eu acho que é aquele lápisinho de marcação de botox à frente branco e por dentro tem a textura, mas aquela roxinha, não é azul. Varia um pouquinho se eu faço por dentro, por fora. Mas é isso, mas tem essa combinação. Mas tudo tem uma razão. Tem uma razão. Tudo tem uma razão. Se você faz pra cima do lápis, se você faz pra baixo do lápis. Tipo, aquele paciente que você faz a hairline e joga um pouquinho pra cima, é que você der uma economizada na hora que você vai fazer. Eu faço isso também. O paciente, ele sempre vai querer o mais baixo possível, as entradas mais fechadas, vai querer que você faça o recesso temporal, ele quer tudo. Quer tudo. Só que não necessariamente ele tem área doadora pra você fazer tudo isso. Perfeito. E aí você todo o planejamento que eu faço sempre é pensando no que ele tem disponível para a área doadora. Não adianta você fazer, uma marcação perfeita, uma linha ali. Linha baixa, recesso temporal. E não tem cabelo disponível. Ou se você não tem experiência necessária para tirar daquela área doadora a quantidade necessária para entregar de acordo com a sua marcação. Se o paciente tem, e se você também tem a capacidade de explorar a contento, né, aquela área que ele tem. E se tua equipe tem capacidade de implantar tudo no tempo correto. Se for em grande volume, se tem a capacidade de implantar tudo isso também. E nessa corrente que a gente está chegando agora, inclusive no finalzinho passo rápido pra caramba, mas essa é uma das perguntas mais importantes, porque a gente está no ambiente de aprendizado, que é o World Food Institute, pessoal, né, para quem já está nos acompanhando aqui e como o Maurício já anunciou no início. O que é que você acha que a gente tem de perspectiva, de novidade, né, de revolução no mercado do transplante capilar, não
não estou falando aqui para 10, 20 anos, mas para um futuro próximo aqui, para os próximos 2, 3 anos, o que é que você acha que vai vir muito forte e que vai realmente assim mudar, né, o mercado do transplante capilar nesses próximos momentos? Acho que está vindo muito em alta, principalmente o transplante sem raspagem, ou a técnica no shave, né? Com os fios pré-cortados. Depois você vai tirar esses fios ali já cortados durante a cirurgia, ou o transplante long hair. É claro que esses dois tipos de cirurgias têm as indicações precisas para eles, né? Para alguns casos, mas os pacientes têm buscado cada vez mais. Algum grupo, tanto de pacientes homens quanto mulheres, não querem raspar a cabeça para fazer o transplante. E o que eu acho que tem acontecido muito, vai acontecer nos próximos anos, são reops de pacientes que fizeram ou com profissionais não competentes, ou principalmente em clínicas em franquias. Maravilhoso. O que eu já pego atualmente isso, mas acho que esse número tende a crescer. Posso dar um dado? Esse mês a gente está aqui ausente, eu estou uma semana aqui em São Paulo, né? Portanto, a gente precisou ficar menos tempo na nossa rotina. Mas 80%, esse foi o mês dessa porcentagem ter se invertido de uma forma mais alarmante possível. 80% das minhas cirurgias desse mês foram cirurgias reparadoras, não necessariamente reop de áreas que não foram abordadas. Não, foi para melhorar áreas que já haviam sido abordadas antes. Então isso é um pouco temerário para a gente pensar no futuro o que é que pode acontecer com o Tenho feito muitas cirurgias nesse padrão também. Perfeito. Gil, queria mais uma vez te agradecer por estar aqui com a gente. Foi assim, uma honra. Passou muito rápido, mas pra gente... Pescamos, doutor Jorivan. Pescamos. Conseguimos. Trouxemos Faremos outro para vocês. Exato. Então, pessoal, obrigado por tudo. Queria deixar aqui para vocês que já nos acompanham, não esquecer de seguir o nosso canal, que é o @fue.cash, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram. O meu pessoal, @Dr. Maurício Reis. @dr.helioacioli, Acioli com 2 Cs e Y no final. @Dr. Giorivano. Aí. E @dr.Paulo Miorai. Acabou. Perfeito. Obrigado, Maravilha. pessoal, por tudo. E até o próximo, hein? Quem será o próximo convidado? É isso aí. Aí. Obrigado, Gil. Valeu, Gil.